Fala pessoal, é um prazer ter vocês aqui no meu canal. Estou iniciando por este vídeo e nesse vídeo, primeiramente eu quero dizer o motivo pelo qual eu estou aqui. Bom, eu sou o Cleiton, casado, pai de 3 filhos e hoje estou como gerente de uma unidade de negócio de uma empresa de tecnologia. Já trabalho com tecnologia há mais de 15 anos, né? E estou à frente de uma unidade de negócio, trabalhando com gestão de negócio, de produtos, de pessoas, há quase 6 anos. E eu resolvi trazer para vocês aqui um pouco do meu dia a dia, o que eu faço, quais são os meus erros, quais são os meus acertos, os meus desafios, e eu estou criando esse canal para poder compartilhar aqui com vocês. E também gostaria de que, desde já, pedir para vocês comentar também. Eu quero levar um pouco do que eu sei, mas quero aprender também com a minha audiência, tá bem? Então a ideia inicial aqui, nesse primeiro vídeo, pessoal, vai ser mostrar um pouco como foi o que eu fiz essa semana que se passou para vocês terem uma ideia do que eu faço enquanto gestor de uma unidade de negócio. A ideia é que periodicamente eu vá postando conteúdo. Então, hoje, por exemplo, eu vou falar um pouco da minha semana, mas pode ser que um dia específico eu queira falar apenas sobre aquele dia, porque tem bastante conteúdo relevante aqui para compartilhar, tá? A ideia aqui é chegar em gestores, empresários, tomadores de decisão e pessoas que almejam também alcançar essa posição um dia, né? Estar à frente de uma empresa, de equipes e liderando pessoas, produtos e negócios. Certo, pessoal? Para guiar esse primeiro bate-papo, eu fiz uma apresentação aqui, vou compartilhar com vocês, tá certo? Só para a gente ter um norte. E desde já aproveito para pedir feedback, o que vocês verem que pode ser melhor, compartilha comigo, por favor, tá certo? Não sou dono da verdade, tenho muito a aprender, espero ensinar e aprender aqui com vocês, tá bem? Bom, bora lá. Vou começar então falando como que foi a minha semana como gestor de uma unidade de negócio, né? Então, essa semana que se passou, teve bastante alinhamento estratégico, execução e liderança na prática, né? Eu foquei no planejamento estratégico, tá? O planejamento estratégico a gente para ver como vai ser o próximo ano em detalhes. No caso aqui a gente está falando de 2026. Como vai ser 2026? O que eu pretendo fazer? E a gente aproveita também para uma visão um pouco mais longa, né? Até 2030, onde eu espero chegar, tá? Então, foquei bastante nisso nessa semana. Fiz alinhamento com as diretorias, né? Acompanhamento de indicadores de relacionamento com clientes e, enfim, eu vou entrar em mais detalhes aqui, tá bom? Bom, primeira coisa que eu comecei fazendo da minha semana, pessoal, e eu acho muito importante, é a reunião semanal com todos os setores da unidade de negócio que eu gerencio, tá? Então a gente passa pelos números de todas as áreas, a gente olha cada indicador, cada número, tá? E aqui todos têm espaço para falar um pouco, para falar como foi a semana, por que que os números estão legais, por que não estão muito legais. E a gente reforça, né, o alinhamento ali com todos os times e compartilha o resultado. Então todo mundo fica por dentro de tudo, né? A gente começa falando do setor produtivo, depois a gente passa pelo comercial, pelo CS, pelo financeiro, pelo suporte, e todo mundo fica por dentro de tudo, tá? É uma reunião de 1 hora e a gente começa fazendo um bate-papo, quebrando o gelo, né? Segunda-feira de manhã já aproveita para elevar a energia do time. Nem sempre a gente está, enquanto gestor, com a energia elevada, então às vezes o time também eleva a nossa energia, isso é muito importante, né? Uma empresa são feita de pessoas, liderança é pessoa, o executivo, o tático operacional, a empresa é feita por pessoas, né, pessoal? Então isso é muito importante. Então eu comecei fazendo essa iniciativa que eu faço toda semana para com o meu time, então a gente olha cada número,
Isso é muito importante. É, de, do ano passado para cá, pessoal, só para vocês terem uma ideia, a gente tem reduzido um prejuízo. Eu não vou abrir os números aqui, tá, pessoal? Mas o que eu posso dizer é que a gente já reduziu quase 100% do prejuízo que a unidade de negócio que eu estou gerenciando estava tomando. A gente já está caminhando para o break-even. E eu posso dizer que o fruto disso é esse acompanhamento próximo que eu faço, tanto dos indicadores junto com o time, para que todo mundo esteja consciente, engajado para buscar melhorias e a gente entender onde que está tendo gargalo, tá? Então eu considero essa reunião essencial e eu não abro mão dela, tá? É claro, em algumas ocasiões é necessário negociar, participar ou deixar uma pessoa responsável para conduzir a dinâmica, tá certo? Então, esse foi uma das coisas que eu fiz nessa semana, tá? Que eu gostaria de trazer aqui para compartilhar com vocês. Outra coisa que eu faço também, toda semana, é um alinhamento com o CEO, né? Eu respondo diretamente para o CEO do nosso grupo aqui, né? Cada gestor da unidade de negócio, ou head da unidade de negócio, responde para o CEO. Então a gente faz um acompanhamento ali, ele faz um acompanhamento direto comigo, né? E a gente conversa sobre a unidade. O mesmo que eu falo com o meu time, passo área por área, eu trago para ele de uma forma, né, sintetizada o que está acontecendo, o que está dando certo, o que não está dando certo. Pego algum direcionamento, muitas vezes eu tenho algumas ideias, é importante ter com quem validar essas ideias. Então ele é essa pessoa que tem me apoiado com isso. E é muito legal, é muito importante para mim, né, saber se eu estou indo pelo caminho certo. Então a gente anda constantemente alinhado. Então eu vejo que é muito importante também ter uma cerimônia de acompanhamento com o nosso imediato. Ah, eu sou o dono da empresa, o que eu faço? É importante ter um conselho administrativo, de repente, ter um mentor. É sempre importante ter com quem trocar, né? Até no livro de Napoleon Hill tem lá o conceito da mente mestra, né? E ter várias pessoas unidas pelo mesmo propósito. Então isso é muito importante. Então isso foi a segunda iniciativa que eu fiz na minha semana, que eu gostaria de compartilhar e reforçar a importância do porquê eu faço isso. E também, nessa semana, eu trabalhei no relatório mensal para o comitê executivo da empresa, tá? Então, eu faço ali um relatório consolidando todos esses números que eu tenho detalhado da unidade, mas aqui eu foco mais em ações estratégicas do que está dando certo e o que não está dando certo, para que todo o comitê tenha essa ciência, tá? Do que está acontecendo na minha unidade de negócio, para que eles possam também tanto questionar, mas contribuir, porque essas diretorias eles são responsáveis por áreas da empresa, como comercial, vertical de experiência, do marketing, de produtos, tecnologias, então eles podem apoiar os gestores da unidade de negócio com essa prestação de serviço transversal que eles fazem para a gente. Então, por isso da importância dos gestores da unidade estar postando um relatório de como que está andando a unidade. De mês a mês a gente faz isso, tá, pessoal? Como eu disse para vocês no início, foi uma semana de que eu foquei no planejamento estratégico de 2026 até 2030, né? Hoje eu atuo no modelo de home office, mas essa reunião ela foi num formato presencial, tá? Na verdade, híbrido, teve algumas pessoas que não puderam participar e participaram de forma híbrida. Então, eu levei o que eu pretendo fazer de forma detalhada em 2026, os números que eu pretendo alcançar, e de uma forma um pouco menos detalhada até 2030, mais uma visão, tá? A gente faz isso uma vez no ano, a gente cria esse planejamento e uma vez no meio do ano a gente para revisar. Então agora no final do ano de 2025 a gente para fazer o planejamento de 2026 e lá no meio de 2026 a gente para revisar se está andando tudo certo. Isso a nível mais estratégico, né? Como eu disse, eu olho toda semana os meus números, os meus indicadores. Mensalmente também eu paro para
consolidar e expor como que estamos caminhando. E uma vez no ano a gente para fazer essa projeção um pouco mais estratégica e detalhada para 2026 e no meio do ano a gente para revisar. Isso aqui é muito importante, né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Eu peguei essa referência em Alice do País das Maravilhas, né? Me recordo que quando ela chega lá naquela encruzilhada, que ela para com aquele gato que fica girando a cabeça e ele pergunta: onde você quer ir? E ela fala que não sabe, então qualquer caminho serve. E então é importante a gente ter um planejamento, né? Ter os objetivos e ter as rotas de onde a gente quer passar para chegar lá. Bom, seguindo adiante aqui, uma outra coisa que eu faço periodicamente, tá? É o one-on-one. Não sei se vocês já conhecem esse termo, mas é uma agenda onde eu paro. Eu com o meu liderado, né? Hoje eu tenho diversas pessoas que estão sob minha gestão, então eu tenho essas reuniões onde eu paro com todo mundo, tem as reuniões onde eu paro por setores e tem o one-on-one que eu falo individualmente. Ali eu pergunto como que está as coisas no trabalho, como que está na vida, um olhar para a carreira, a saúde do colaborador, o bem-estar, né? Então é uma troca bem particular, digamos assim. Eu considero essencial, tá? Então eu tenho feito isso quinzenalmente com cada membro do meu time, tá bom, pessoal? Então eu acho muito importante essa prática de gestão, tá? Outra coisa que eu fiz essa semana pô, Cleiton, reunião com o cliente, mas você não tem o seu time, você é o gestor da unidade, é o head da unidade de negócio. Sim, pessoal, mas tem alguns clientes que eu faço questão de fazer um acompanhamento próximo. Aqui eu tive duas situações, né? Um é um cliente que está validando, está usando um produto novo, então eu estou acompanhando de perto para ver como que vai ser. E o outro foi um cliente com alto potencial, que foge dos padrões. Então eu estou fazendo eu mesmo esse acompanhamento, não quer dizer que eu tiro o meu time da jogada, tá? Eu continuo trazendo o meu time para que eles vejam, inclusive, como que eu conduzo essas agendas, essas reuniões. Então eu chamo o meu time para participar, porém eu faço questão de ser o mediador dessas agendas, tá? E para mim isso é muito importante também, mesmo naquelas pessoas que estão numa posição de gestão, de liderança, né? Eu considero importante e trouxe aqui para vocês também. Participei também de uma reunião com os gestores, com todos os gestores, né? Eu trabalho em um grupo que tem mais de uma unidade de negócio, diversas unidades de negócio, e tem os gerentes, tem os coordenadores, né? Então a gente se reúne periodicamente para olhar, para ter um olhar como um todo de onde que o grupo está indo, tá? É algo que também para a gente aqui faz bastante sentido. É claro que cada caso é um caso, né? Mas para a gente aqui faz bastante sentido, tá? E como eu havia comentado ali já, eu faço reuniões também por setor, né? Então, essa semana especificamente, eu parei com o meu setor administrativo e com o setor de retenção e expansão, tá? O administrativo é a parte do financeiro, do departamento de pessoal e recursos humanos, e o retenção e expansão é onde fica alocado os account managers e o time de CS. Né? Então a gente para ali para olhar para os indicadores daquelas determinadas áreas, as iniciativas. Então isso é muito importante, que aí você consegue ter um olhar mais clínico e apoiar, retirar impedimento, né? Se tiver. E é isso, pessoal. Eu também considero uma excelente prática para quem conduz aí um negócio como um todo, tá? Então, pessoal, fechando aqui, né? Para vocês verem como que é o meu dia a dia, eu faço uma liderança bem ativa, participo ali da visão estratégica, faço conexão com diferentes níveis da organização, e fora também externos, né? Falo com clientes, fornecedores. E para mim, liderar é manter clareza na direção e consistência na execução. Então, gostaria de fechar esse vídeo aqui com essa frase.
e trazer para vocês esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado e me acompanhem nos próximos vídeos. Curta, compartilha, se inscreva aqui no canal. Beleza, pessoal? Agradeço a audiência de vocês. Um abraço, até mais.